Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWM. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SST é o canal. Vamos lá, senhores, eu sou o Mário Sobral do Jornal Seguito em mais uma edição do SST é o canal. E como você já sabe, nessa nova série de 4 vídeos, nós podemos falar sobre o que quiser. Nosso tema é livre, qualquer coisa sobre segurança do trabalho. E eu resolvi falar sobre a OSA 18000. Mas se você pretende fazer um treinamento sobre isso, tome cuidado, a ISO 45000 vai substituir a OSA. Então espere um pouquinho e já procure fazer um treinamento com a nova ISO. Mas a ideia da OSAS serve para qualquer sistema de gestão. Tá? Mesmo que você não tenha implantado a OSA 18000 na sua empresa, a estrutura dela serve para você como base. Então, bora entender como funciona. A primeira coisa que você tem que fazer é plantar uma política, estabelecer uma política. A política nada mais é do que um compromisso. Você está se comprometendo a seguir a uma determinada norma de segurança, no caso a OSA 18000, e também a manter a saúde e segurança dos seus trabalhadores. Além disso, você se compromete a seguir toda a legislação de saúde e segurança do trabalho relacionada à atividade econômica da sua empresa. Aí você vai divulgar isso para todo mundo e vai dizer, olha, eu me comprometo a fazer isso. É um compromisso, é como se fosse um casamento. Você está se comprometendo publicamente a fazer isso, isso, isso. Ninguém lhe obrigou. Depois que você fez a política, você vai para a parte de planejamento. E a primeira etapa do planejamento são as planilhas de perigos e riscos. Então você vai identificar todos os perigos da sua empresa e vai verificar aqueles que são mais graves, aqueles que são menos graves, ou seja, aqueles que são mais arriscados e menos arriscados. Então, por exemplo, eu tenho um buraco de 9 metros de altura e eu tenho um buraco de 3 metros de altura. É um perigo? Ambos são um perigo, mas o de 9 metros de altura é mais arriscado, então tem maior probabilidade de dar um problema. Então é isso que você vai fazer, você vai listar tudo, ruído, ergonomia, calor, tudo que tiver problema de perigo na sua empresa, você vai listar. Isso vai dar um trabalhão imenso e precisa continuamente ser atualizado. E depois você vai quantificar. Para que isso? Para identificar aqueles que são os piores e começar a atuar. Então você já identificou os perigos. Depois disso, você vai fazer o seguinte, você vai identificar quais as legislações de saúde e segurança do trabalho que devem ser aplicadas na sua atividade econômica. Para isso, não basta comprar uma NR atualizada. Você vai ter que ter um sistema. Então, contratar uma empresa que vai lhe manter atualizado em relação à legislação. Próxima etapa, programas e objetivos. Quando a gente fala em programa na área de segurança, vem logo à cabeça PPRA, PCMSO, PCA. Mas a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. A OSA 18000 não é uma norma nacional, é uma norma internacional. Quando ela fala de programas, ela não está pensando no PPRA. Ela está pensando o seguinte, você, empresa, deve implantar todos os programas necessários para facilitar a sua gestão. Independente de qual que seja. Então, independente da obrigação legal ou não, você vai ver o que é necessário para a sua empresa. Então, você já identificou os perigos. Então, por exemplo, tem muito problema com acidente nos olhos na sua empresa. Não há um programa legal obrigando a fazer sobre esse assunto, né? Então você pode implantar um programa visual. Então você vai definir isso. E também estabelecer os objetivos para a sua empresa. Então, você pode estabelecer como objetivo diminuição do número de acidentes até janeiro de 2007, em uma queda de 10% em relação a janeiro de 2016. Então já fiz todo o planejamento. Planejei, eu vou para a parte de implementação, eu tenho que fazer isso acontecer. Lógico que essas etapas não são exatamente uma sequência, você vai fazendo muita coisa em paralelo. Implementou? Aí você vai verificar o que precisa ser corrigido. Então, muita coisa que você implementou, talvez tenha dado certo, talvez não tenha dado certo. Então você vai avaliar o que deu certo e o que não deu certo. Fazendo todo esse levantamento, você tem um diagnóstico da empresa, né? Já sabe como é que a empresa está andando. E talvez seja necessário alguns investimentos, talvez eu precise pensar entre um item e outro em relação à grana. E aí eu vou falar com a alta administração para eles fazerem análise crítica. Patrão, é o seguinte, olha, eu preciso de 100 mil para fazer isso, ou de 100 mil para fazer isso, ou de 200 para
Cada um, não sei, você vai definir o que é necessário, de acordo com o seu levantamento, vai chegar lá com a alta administração e vai verificar o que é possível fazer. Acabou isso, volta para a melhoria contínua. Você vai ver se é preciso revisar a política, reavaliar os perigos e riscos, revisar as legislações que apareceram, e aí continua nesse famoso PDCA, planejar, fazer, checar e agir. De forma bem simplificada, mas bem simplificada mesmo, isso é a OSA 18000. E serve para qualquer sistema de gestão essa ideia. Então, se você quer implantar um sistema de gestão, mesmo sem ter uma implantação formal da OSA 18000 da sua empresa, siga esse passo a passo. Espero que tenham gostado. Se gostar, já sabe, né? Curte o nosso canal, compartilha. E uma coisa que eu sempre esqueço de pedir: se inscreve. Se você se inscrever, você não precisa mais lembrar do SS Teu Canal. O SS Teu Canal lembra para você que tem um vídeo novo toda semana. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a semana que vem. Fala, prevencionista! Como nós prometemos, responder as perguntas que vocês enviam para a gente, eu vou responder a pergunta do Renan Fernandes. Ele diz que sempre assiste nossos vídeos e que tira muitas dúvidas. E ele perguntou a respeito da importância do treinamento de brigada de incêndio na indústria. A importância do treinamento de brigada de incêndio na indústria e em qualquer outro setor vai depender principalmente de dois fatores. Primeiro é a norma, ter uma exigência normativa. Em se tratando de prevenção e combate a incêndio, as questões a eles relacionadas se baseiam em normas estaduais. Ou seja, cada estado tem a sua própria norma. Por isso não há que se falar em uma norma nacional para a brigada de incêndio, uma norma nacional para a sinalização de emergência. Não. Cada estado tem sua norma. É claro que a norma estadual, que é feita pelos corpos de bombeiros do estado, ela se baseia em NBRs. Mas, se no seu estado tiver norma estadual, você tem que seguir ela. Então, primeira questão de importância é normativa. Se a norma existe, tem que fazer. Item 2, segurança. Dependendo do ambiente da indústria, rapidamente, do que ela fabrica, dos produtos estocados e por aí vai, rapidamente o incêndio pode se propagar. Ou seja, rapidamente o fogo deixa de ser fogo e passa a ser considerado um incêndio. Porque, por definição, o incêndio é o fogo fora de controle. Aqui no fundo a gente mostra justamente um caso assim. Em questão de 10 segundos, o fogo saiu do controle e se tornou um incêndio. Veja. Outro exemplo que a gente tem de que o fogo rapidamente deixa de ser fogo e passa a ser um incêndio é na Boate Kiss. Lá no incêndio, rapidamente o fogo que pega lá no material que está no teto, rapidamente o fogo se espalha e sai de controle. O fogo se torna incêndio. Então, a importância do treinamento de brigada de incêndio se baseia nesses dois itens: segurança e leis. É preciso lembrar que o treinamento de brigada de incêndio, a maioria das empresas fazem apenas um treinamento anual. E depois os brigadistas não têm reuniões, não tem nada. Aí a gente fica pensando, será que realmente um treinamento anual é suficiente? Na minha opinião, não. As brigadas de incêndio precisam fazer treinamentos periódicos. Pode aproveitar para fazer teste dos hidrantes, e com isso vai treinando, vai se movimentando. Pode aproveitar extintores vencidos para ir treinando. Porque, como nós vimos antes, questão de segundos o fogo pode se tornar incêndio e consumir todo o patrimônio da empresa e, além disso, ceifar vidas humanas. Então, sim, um treinamento de brigada de incêndio
é muito importante e o empresário bacana, o SESMIT bacana, sempre vão priorizar a questão dos treinamentos, sempre vão dar a atenção necessária à questão do treinamento. Porque é no treinamento, né, no exercício simulado, que o brigadista se prepara para atuar realmente em caso de sinistro. Espero que tenha gostado do conteúdo. Se gostou mesmo, curte aí e a gente se vê semana que vem, se Deus assim nos permitir. Abração e tchau!